Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, estamos nesse sexto episódio, no sexto capítulo do livro O Homem Não Nasceu para Chorar. E neste capítulo nós vamos falar sobre trazendo a graça na experiência. Trazendo a graça na experiência. É um tema também muito lindo, muito interessante e vamos falar, vamos ler e vamos analisar os pontos deste livro. Como falo mais uma vez, leia o livro, se precisar releia o livro, se precisar releia o livro. É um investimento que é único, individual para mim. O que eu estou fazendo para mim amadurecer mais nessa parte espiritual. Eu tenho meu trabalho por fora, eu trabalho como terapeuta, e esse é um trabalho onde eu faço um trabalho para ajudar talvez você ou pessoas a se encontrarem no caminho espiritual. É um tema muito interessante, vale muito a pena você se aprofundar, tirar um outro ponto de vista em relação à espiritualidade. A espiritualidade ou o espírito é um tema onde muitas pessoas têm o bloqueio do cérebro, o cérebro bloqueia porque tem medo, mas é um tema bem, digamos, simples, mas por causa das nossas crenças, nossas limitações, nossas experiências, isso acaba limitando, a gente não consegue transcender do que é da nossa vivência. Então vamos lá? Viver os princípios do caminho infinito. Então, o Caminho Infinito teoricamente, é o único livro que o Joel Goldsmith escreveu. O próximo livro que nós vamos resumir e falar, explicar, é o Caminho Infinito. É um livro onde ele fala, tem princípios, onde esses princípios o autor, pela sua experiência, que ele tem mais de 4, 5 décadas, se não me engano, 5 décadas de experiência como professor espiritual, como curador espiritual. Então, uma experiência gigantesca, e ele teve essa experiência dentro da vivência dele. Por isso que depois ele acabou escrevendo esse livro, e outros livros foram compilados das suas palestras. Então, esse aqui, no caso, o livro O Homem Não Nasceu para Chorar, são palestras. Então, viver os princípios do caminho infinito leva a uma vida pela graça, em vez de vida pela lei. No 8º capítulo de Cartas aos Romanos, Paulo nos diz que um ser mortal não está sob a lei de Deus, nem poderia estar e nem é possível para um ser mortal agradar a Deus. Por serem mortais, os pecados da terra ainda... Nossa, falei errado aí. Por serem mortais, as pessoas da terra ainda têm pecado, doença, morte, limitação, escravidão e pobreza entre elas. Recomendo você abrir a Bíblia e ler o 8º capítulo de Cartas aos Romanos. É exatamente isso que fala. Ele fala ainda que se o homem estiver em espírito, se, não é que ele está. Então, se eu tenho que abrir para mim mesmo, abrir para que o esplendor aprisionado dentro de mim, dentro de você, ele consiga sair e manifestar o que é dado a fazer, o propósito de cada um. Pode ser difícil de acreditar ou entender, mas uma proporção considerável de 3 bilhões de pessoas que vivem nesta terra estão em estado de fome e desnutrição progressiva. Como podem essas condições existir na Terra após 2.000 anos de cristianismo, 2.500 anos de budismo e 2.500 anos de taoísmo? Como pode, se o cristianismo ele traz a mudança infinita? O Jesus, o próprio mestre, ele não transformou, não alimentou mais ou menos umas 25 mil pessoas, e ainda sobraram 12 cestos de comida? Como que ainda nós estamos nessa miséria de pobreza,
de falta de comida, de falta de alimento, de falta de água? Por quê? O que está acontecendo? A resposta não é simples. Aqueles que não estão, ou na verdade é simples, se você for, agora você vai entender. A resposta pode ser simples ou não é simples. Aqueles que não estão sob a lei de Deus não são alimentados ou sustentados por Deus, de modo alguns deles recebem a graça de Deus. Então, a maioria das pessoas vivem sob a lei humana, a lei da kármica, a lei da crença, a lei da causa e efeito. Se eu acredito que eu não tenho, eu não vou ter. Eu não tenho como criar, não tem como se conectar com o suprimento infinito. Então, eu vivo em cima da limitação. O Mestre Jesus disse: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Participar da igreja, olha que bordoada. Participar da igreja no domingo ou fazer algum grupo religioso ou metafísico mais avançado, metafísico já são pessoas que quando estudam além da religião, eles vão se aprofundando, vão lendo, tem várias, a física quântica, a própria metafísica, eles estudam algo além da religião, algo mais profundo. E a metafísica já é uma coisa mais profunda. Depois vem o misticismo. Misticismo já é algo muito mais avançado. Mesmo o misticismo, dependendo como ele pode estar na ilusão, pode estar na crença. Então, mesmo assim, ele pode ter ainda a dualidade. Mesmo pertencer a algum grupo religioso ou metafísico mais avançado, não constitui permanência da palavra e não deixa a palavra permanecer em nós. E isso não faz nada por nós. Acreditar que existe um polo norte não leva a ele, no caso a Deus. Não, mas existe uma árdua viagem para alcançar, e essa jornada é espiritual. Por que essa árdua viagem para alcançar? Não é que seja árdua viagem de sofrência, de dor, de sofrimento, de doença, limitação, de discórdia, de desarmonia. É porque nós temos as sugestões mentais. Não é de sofrimento, é das sugestões mentais, é da própria mente. Nós temos aproximadamente 80 mil pensamentos por dia. Então, quando eu estou bem, os meus pensamentos estão bem. Quando tem um certo desequilíbrio, os meus pensamentos já começam a se desequilibrar. Então, eu tenho que estar fixado, permanente em cima da verdade. Eu não posso deixar com que a mente me conduza. Eu tenho que deixar que o meu espírito conduza, não a mente, porque a mente ela é dual. Então, por isso que a viagem é árdua, porque eu caio facilmente na tentação da mente. Às vezes, tipo, por exemplo, uma briga com a esposa, com o marido. Uma coisa tosca, uma coisa simples. Mas ali é um momento onde você pode cair na tentação de uma outra pessoa, de um relacionamento externo. Então, são coisas que às vezes a briguinha ela vem ali para amadurecer, para se completar, para se unir mais. E nós, às vezes, olhamos com os outros olhos como um problema. Milhões ou bilhões de pessoas acreditam fervorosamente em Deus, mas a sua crença faz muito pouco por elas, não salvou os desses males. A própria crença em Deus, ela não vai trazer milagre nenhum, não vai fazer nada para a pessoa, não vai fazer absolutamente nada, a própria crença em Deus. Mas algo mais do que uma crença em Deus é necessário. Esse algo a mais é a experiência de Deus. Deixar que Deus viva a sua vida. Deixar que Deus viva a vida dele. Se manifestando como nossa vida, como minha vida. Veja que interessante. Por exemplo, essa aqui é minha mão. Minha mão. Se caso acontecer de eu perder essa mão, o que acontece? Essa mão não é mais minha. Ela não faz parte mais da minha mão, então ela não é minha. Se eu perder esse braço, ele é meu, mas se eu perder ele, ele não é mais meu.
O que mais? Essa carteira aqui, por exemplo, é minha. Mas se eu vender ela, ela não é mais minha. Esse dinheiro aqui é meu. Mas se eu passar para frente, ele não é mais meu. Esse corpo é meu. Mas se eu passar para frente, eu morrer, eu transcender, esse corpo não é mais meu. Então, eu tenho que pôr Deus na minha vida. Veja, na minha vida. Então, a minha vida, na verdade, não é eu. É minha. Então, eu tenho que deixar com que Deus se torne a minha experiência. Que Ele viva a minha vida. Você veja como é complexo essa situação minha. Minha caneta não é mais minha. Eu joguei ela. Vou mandar por reciclagem. Minha. Então Deus ele tem que ser uma coisa além da minha. Porque quando alguma coisa é minha, ela pode não ser mais minha. Então por isso que é tão desafioso, tão árdua a viagem de compreensão, porque a minha ela não é legal. Você ainda não chegou no fim do caminho. Veja essa passagem. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, se é que o Espírito de Deus habita em vós, se é que o Espírito de Deus habita em mim, se é que. Então ele pode habitar? Pode, ele habita, mas se é que eu acredito que ele habita, se é que eu deixo ele habitar na minha vida, se é que eu deixo ele manifestar na minha vida, entendeu? Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Essa é a essência de todo o ensinamento espiritual ou místico de todos os tempos. Isso se. Então veja que isso se não é uma coisa que eu tenho que aceitar. Isso se mantiveres a palavra viva em nossa consciência. O que é consciência? A consciência é toda a programação da minha mente. Tudo que eu tenho na minha mente, ele se torna minha consciência. Então tem a passagem lá do Jesus que eu não posso pôr vinho novo em odres velhos. Então eu tenho que tirar os vinhos velhos, tirar minhas crenças velhas e pôr crenças novas. Se habitarmos no abrigo secreto do Altíssimo, nenhum dos males da terra se aproximará da nossa morada. E habitar significa viver nele. Eu habito nesta casa, eu vivo nesta casa. Eu habito, então tenho que deixar que Deus viva em mim. Não lá no céu longe, a zilhões de anos-luz de distância. Não, a terra está no céu. Jesus disse que as aves voam no céu. Então se uma ave passar aqui é céu. Então eu tenho que viver, aqui é céu. A terra está no céu. Mas o próximo passo é fazer contato com essa presença, trazer essa causa para a expressão em nossa vida. Esse passo é revelar que um contato com a causa deve ser feito e mantido. Observar a constatação de que existe uma sabedoria e inteligência infinita proporcionam as riquezas deste universo para as pessoas. Infinita sabedoria, inteligência infinita, o que é? Veja, o cabelo, eu não consigo fazer nascer um fio de cabelo, um fio, não consigo manter um fio de cabelo, unha, uma coisa tão simples, mas eu não consigo criar em laboratório uma unha. Tem unha postiça, mas uma unha que ela se cria, se renova, cresce, se mantém firme, eu não consigo criar. Tem qualquer coisa, um olho, né? Eu posso pegar um olho de um ser humano, outro, e pôr no meu, mas eu não consigo criar um olho novo. E veja onde é que nós estamos com a tecnologia, e até hoje ela não conseguiu chegar a esse perfil. Então a inteligência e a sabedoria infinita já está dentro de nós. Se nós analisarmos, por exemplo, esse aqui que eu uso, o pulmão, ele tem aproximadamente
se eu não me engano, 400 milhões de alvéolos pulmonares. Alvéolos pulmonares seriam aqueles saquinhos de suco que tem dentro da laranja. Quando você abre a laranja, tem divisões dos não sei o nome certo disso, mas tem as divisões. Aí dentro de cada divisão tem um monte de bolinhas, cada uma fechadinha. Então aquilo seria semelhante ao pulmão. Então dentro de nós temos em torno de 400 milhões. É 200 ou 400? Mas que seja 200 milhões. É muita coisa. É muita coisa. Só de alvéolos pulmonares. Sem contar as bactérias, sem contar os neurônios, sem contar as células. Então a infinitude dentro de mim é gigante. O meu cérebro não consegue entender isso. A minha mente não consegue entender isso. É verdade que nós tornamos-nos beneficiários da graça divina, ou impedimos seu fluxo e a atividade pelo fato de aceitarmos a mente humana como sua crença em dois poderes, o bem e o mal. Então eu posso ser beneficiário ou não posso ser, depende de como que eu vou pôr as minhas crenças. A mente humana aceitou dois poderes, o poder do bem e o poder do mal. A dualidade. E o homem da terra vive nesta base. Você e eu somos esse homem da terra. E nós todos tivemos boas experiências e algumas más, saudáveis ou doentes, ricas ou pobres. Isso é porque a mente humana é formada pela crença no bem e no mal. Então somos uma casa dividida contra si mesma. É uma vida de levantar-se pela manhã, trabalhar duro o tempo todo e voltaremos tão exaustos que dormimos a noite toda para que possamos nos refazer e no dia seguinte recomeçar de novo o trabalho desafioso. Mas isso não é realmente viver, isso é meramente existir, isso é meramente sobreviver. É uma forma de existência que é tão valorizada que muitas pessoas não irão ceder. Eles tentam preservar mesmo que essa vida tenha de ser imersa na pobreza, na prisão ou em um hospital. Viver é bastante diferente de existir. Tem uma história de um cara que ele tinha uma ferida na perna. E sempre aconteceu vários episódios de levar esse senhor pro hospital para fazer o tratamento. Ele foi para o hospital quando a ferida estava quase se fechando, ele fugia do hospital. Por quê? Porque ele vivia com essa ferida pedindo esmola. Era a dor dele que ele ganhava dinheiro, que ele tinha seu suprimento. Exatamente o que o autor está falando. Eu não preciso sobreviver, eu preciso viver. Mais para frente você vai entender por quê. Para viver é necessário ter contato com a própria fonte, a fonte infinita de cada pessoa. Cada um de nós tem uma função diferente e um propósito diferente aqui na Terra. Ninguém pode fazer o trabalho do outro. Cada um tem uma razão para nascer, mas como homens da Terra, nenhum de nós está cumprindo a missão que Deus criou para executarmos. É o propósito de vida. Cada um tem uma função aqui na Terra. Cada um. Uns têm para fazer isso, outros para fazer isso. Cada um tem o propósito. A coisa mais importante, como o trabalho, é você descobrir qual que é o seu propósito. Aí você trabalha com alegria, você trabalha com prazer. O homem que tem seu ser em Cristo não precisa se preocupar com o homem cuja respiração está nas narinas. Ele não precisa ter medo de alguém ou fugir de alguma pessoa, nem por influência, adulação ou por desejos. Esse homem está enraizado e fundamentado em Deus. Ele é criado, mantido, sustentado, alimentado, orientado e liderado por Deus. Veja a diferença, né? Agora há pouco nós falamos daquela pessoa que sofre para ganhar seu suprimento, para ela ganhar sua comida, ganhar seu dinheiro, e ela permanece sofrendo para ganhar dinheiro. E esse outro homem que tem que ser em Cristo, vem tudo para ele. Ele é mantido, sustentado, alimentado, orientado e liderado por Deus. E ele não tem medo de nada, nem da morte.
Não só ele tem sua suficiência infinita que flui de dentro dele para todo o necessário, e há sempre os 12 cestos cheios sobrando para compartilhar com aqueles que ainda não alcançaram a realização do seu próprio ser em Cristo. O homem da terra vive no domínio do pequeno eu. Esse pequeno eu seria a mente egóica, mas eles seriam só frequências, é tudo a mesma coisa. Nós nascemos puros, nós devagarinho nós vamos se distanciando dessa pureza por causa das crenças e chegamos a um ponto que nós se distanciamos. Depois nós voltamos de novo para aquela pureza. Mas isso se a pessoa se despertar. O homem que tem seu ser em Cristo vive em uma realização interior. Quando ele senta no seu jardim para a meditação ou para rezar, ele pode ver plantas, flores, árvores, enquanto pondera sobre elas, eles ou elas, ele olha para a terra e sabe que todos estão enraizados e aterrados no mesmo solo. A mesma terra produz o lírio e o gengibre. A mesma luz do sol, a mesma chuva, mesma terra produzem uma infinita variedade de bens no seu jardim. Se você prestar atenção, é muito louco, muito legal, muito interessante, que toda a terra, por exemplo, vamos supor Brasil, estado do Paraná, Brasil, ele acaba se conectando em toda a América Latina. Mas se a gente tirasse toda a água, toda a terra ela estaria conectada. Aí vamos supor um mar morto. Por que mar morto é mar morto? Porque além dele ser salgado, ele não se conecta com ninguém, ele é um ser isolado. Tirando o mar morto, todas as águas no planeta Terra elas acabam se conectando. Como assim? Se eu pegar o meu rio aqui da minha cidade, seja aqui, da minha cidade, ele se conecta com um rio maior, esse rio maior se conecta com um rio bem maior, aquele rio bem maior se conecta com o quê? Com o oceano. Os oceanos, todos eles estão conectados entre si, tanto o Oceano Pacífico, Atlântico, Índico, todos os oceanos estão conectados. E todos os rios estão conectados em qualquer um dos oceanos, em mar, oceano. Então nós temos somente uma água. Toda a água ela acaba alimentando todo o nosso planeta. E toda a água ela vai descer para o oceano. Toda a água ela desce para o oceano. E faz-se novamente o ciclo da chuva. E outra coisa interessante, se nós analisarmos, por exemplo, nós temos um Android, um Google, um YouTube. Então, se o YouTube original lá desligar, a partir de hoje não vai funcionar mais o YouTube. Todo o YouTube ele vai ser desconectado. Se o cara da Coca-Cola, o presidente da Coca-Cola fala assim, a partir de hoje nós não vamos produzir mais Coca-Cola, simplesmente nenhum lugar no mundo vai ter Coca-Cola até que se esgote o estoque. Se o cara do Google falar assim, a partir de hoje não funciona mais a internet, não vai funcionar. Então nós temos tudo praticamente de uma coisa. Só que no caso do Google nós temos várias plataformas para que isso não aconteça. Mas só estou falando que nós temos um Google. Esse mesmo Google conecta eu com todo mundo, como todo mundo me conecta comigo. Então nós veja como é interessante. O WhatsApp, nós temos um WhatsApp, só que cada país tem as suas regras. Mas eu consigo se conectar com qualquer pessoa no mundo pelo WhatsApp. Então é o mesmo WhatsApp. É um só WhatsApp. O homem que tem seu ser em Cristo vive em uma realização interior. Acho que eu parei aqui. Isso. Cada um deve chegar e chegará à experiência da... Cada um deve chegar e chegará à experiência da iluminação. Isso é um processo individual. Não há tempo definido, não há necessidade de pressa. Há uma eternidade para se trabalhar, para sair fora da estupidez e da escuridão do sentido humano. Então veja que cada pessoa, cada ser deve chegar e chegará à experiência da iluminação. Não há tempo definido, não há necessidade de pressa,
Há uma eternidade para se trabalhar, para sair fora da estupidez e da escuridão do sentido humano. O próprio Mestre Jesus fala que todo joelho se dobrará perante Deus. Todo joelho. Isso pode levar aqui, pode levar na outra vida, na outra vida, na outra vida, vai chegar um ponto que todo mundo se dobrará diante ao único Deus, ao único poder. Então nós podemos já começar a trabalhar isso. Não precisamos levar uma eternidade e não precisamos ter pressa, mas devemos fazer a nossa parte, porque cada um vai ser autocobrado por isso. Nossa demonstração de vida será apenas proporcional à verdade que nós mesmos conhecemos, ponderamos e meditamos sobre, até que se torne nossa própria experiência de iluminação. É um processo individual. Eu tenho que fazer por mim, você por você, cada um por si. Então esse aqui, trabalho que eu estou fazendo é para mim se conectar mais, conhecer mais. Esse livro, para ter uma ideia, eu já li uma vez, li a segunda vez, fiz o resumo, escrevi, passei o resumo num caderno e estou lendo agora o resumo. Então veja, vai dar em torno de umas 6 vezes. E mesmo assim tem coisas que eu li, no caso a outra vez, e pensei comigo mesmo, cara, como é que eu não vi aquilo na primeira, na segunda e na terceira vez? E o meu cérebro simplesmente bugou, simplesmente ele escondeu essa informação. Então eu preciso viver isso para que se torne a minha vida, se torne a minha experiência. Não existe tal coisa de transmitir a experiência por outrem, ou não tem como eu fazer uma transferência de dados de mim para você. Eu posso pôr aqui no YouTube, ou alguma plataforma, ou num livro, e você pode fazer por você. Mas não tem como eu passar para você. Não tem como fazer download para você. Eu não tenho como fazer transferência de dados para você. Existem boatos de que o Elon Musk ele tem uma tecnologia que vai conseguir fazer a transferência de dados. Mas eu não lembro o nome do cientista brasileiro que trabalhou na NASA, ele falou assim que ele, pela experiência dele, isso não passa de um marketing, de uma venda de informação, é um negócio que ele faz para se aparecer. Mas segundo ele, falou que isso tecnicamente é impossível pela experiência dele. Vocês conhecem ele é bem famoso, e eu assisti o vídeo dele e falou assim que isso é impossível. Talvez um dia pode ser que seja possível, mas assim, no presente momento isso é impossível. Não existe tal coisa de transmitir a experiência para outrem. Não apenas estudar, mas pôr em prática o que foi estudado. Preciso praticar, viver. Eis que o reino de Deus está entre vós. Mas é necessário sentar-se em silêncio e estar em paz para fazer contato com esse reino. Então não adianta eu só ter isso mentalmente, eu preciso ter isso espiritualmente, viver isso, ter isso na minha vida. Quando começamos a receber intuições, isso já é ao menos um começo no caminho espiritual. Devemos ser mais cuidadosos ou sigilosos. Caraca! Até ter o amadurecimento. Nunca essas coisas devem ser faladas indiscriminadamente, porque nossas pérolas serão pisadas e até nossa fé pode ser tirada de nós. Por que eu tenho que ter cuidado com esse estudo, principalmente da parte espiritual? Por que será? Por que o próprio Mestre Jesus falou assim, não dai pérola aos porcos? Por quê? Então isso aqui são pérolas de valor, de sacralidade, é uma coisa santa. São experiências santas que o autor viveu, que o Mestre Jesus viveu, e que está simplesmente sendo repassado para nós. Aí, se eu falo para uma pessoa leiga, ela vai falar assim para você está louco se envolver nessas coisas. Igual falam assim, quando a pessoa começa a estudar a Bíblia, fica louco. Pronto, a pessoa bloqueia e não vai estudar mais.
e simplesmente bloqueia, e a fé da pessoa simplesmente morre, ela não consegue. Então eu preciso ir, dependendo de cada perfil, dependendo de cada pessoa, ir estudando, lendo, meditando, estudando, lendo, meditando, a mente vai abrindo, você vai compreendendo, chega um ponto assim que daí você pode falar em público, porque você tem conhecimento sobre esse assunto, a sabedoria já está sendo transmitida de dentro de você para fora. E as pessoas que vêm agora para você, elas não vão mais te afetar, elas não vão mais conseguir tirar a tua fé. Entendeu? Por que você não dá a pérola, cuida das pérolas para não serem pisadas? O Mestre Jesus falou mais duro ainda. Falou assim, não dai vossas pérolas aos porcos. Ele falou mais duro ainda, que o autor ainda foi leviano. Ele falou assim, para que as pérolas não sejam pisadas. Então eu preciso primeiro eu amadurecer, eu viver isso, por a minha experiência, minha consciência atualizada, para que eu consiga falar. Aí a influência das outras pessoas, ela não vai influenciar a minha experiência, a minha fé. E a minha fé não vai ser abalada e não vai ser tirada. Essas experiências no caminho espiritual são sagradas e não só não vêm para ninguém que não tenha uma devoção intensa em relação à sacralidade. Sacralidade é santo. Mas também não permanece a menos que eles sejam mantidos em segredo. Até que isso se manifeste dentro de mim, eu preciso manter em segredo. Porque se eu for discutir alguma coisa com o católico, alguma coisa com o evangélico, com o crente, como é falado, ou com um espiritualista, ou um da física quântica, não dá certo. Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua formação. É por isso que fala assim, que a política e a religião não se discute, cada um tem a sua visão. Futebol é a mesma coisa, não tem como eu tentar falar para um corintiano ser flamenguista, não existe, ele não vai aceitar. Um São Paulino ser palmeirense, que são rixas, são brigas que tem. Então aqui é a mesma coisa. Eu preciso primeiro eu viver. A pessoa ela vai olhar assim para você um dia e vai falar assim, nossa, o que você tem? Que você tem é uma pessoa tão pacífica, tão boa. Aí você vai expor a sua pérola. Essa pessoa ela está sendo receptiva a você. Aí você pode passar para ela, entendeu? Alguns amigos com que nós podemos compartilhar essas coisas, se eles tiverem essa experiência ou têm interesse, exatamente isso que eu falei. Nunca hesitemos em compartilhar com o iluminado, porque ele conhece o idioma que estamos falando. Pessoas que já viveram isso, você pode com certeza falar sobre esse assunto e melhorar ainda mais a tua experiência, porque você vai fazer troca de experiências. Ao meditar ou ponderar sobre a verdade, chega o momento em que o clique ocorre por dentro, uma consciência definitiva de que algo aconteceu que nunca tinha acontecido antes, e a partir de então nós nutrimos isso. Chega um ponto que tudo começa a se manifestar dentro de você e na tua vida. Nós nos recolhemos cada vez mais frequentemente em nós mesmos, não por longos períodos de tempo, muitas vezes por dia e à noite, até que estejamos tão bem estabelecidos em Deus que nem parece que haver uma personalidade humana deixada para cuidar. Sabemos que a presença divina, o Espírito Santo, desceu sobre nós, e nós sabemos que com essa verdade podemos retornar novamente a essa tranquilidade interior e trazê-lo de volta a uma expressão consciente, até chegue o dia em que isso nem será mais necessário e o Cristo realmente está vivendo nossa vida. É um amadurecimento interno. Algo invisível sempre está cuidando de tudo com antecedência. Esta carne interna que eu tenho aparece externamente como comida na minha mesa. A água interna como vida eterna. A água interna como vida eterna. Esse poder da graça divina que agora é meu em virtude da minha unidade com Deus. Torna-se minha ressurreição. Assim meu corpo é levantado do túmulo da doença, velhice e é restaurado novamente à sua normalidade e harmonia. Conscientemente percebo que sou alimentado a partir de dentro
e que tudo o que o Pai tem está fluindo em mim e através de mim. Isso que aconteceu com Jesus na transformação do vinho, na transformação do pão, no milagre do pão, porque ele estava em unidade com o Pai. O dinheiro que foi perdido ou dissipado começa a retornar. As reputações arruinadas são refeitas e o corpo que estava fraco, enfermo, é restaurado para a saúde. Para Jesus chegou um ponto que era instantâneo. Tudo o que eu sempre precisarei será dado a mim, por mim, essa fonte infinita dentro do meu ser. Cumprindo continuamente o plano de Deus como ser individual. É possível a toda pessoa. É isso que ele está falando. É possível a toda pessoa. Jesus falou assim que, nas Sagradas Escrituras falam assim que Deus tem os seus escolhidos. Quem que é escolhidos? Cada um, todos. Mas eu que vou escolher se eu vou ser escolhido ou não. O filme Matrix é a mesma coisa. Ele explica assim que o Neo, ele não era escolhido, mas ele se escolheu. Entendeu? Então, eu que sou escolhido, mas você tem que fazer parte de ser chamado. Todo mundo é chamado, mas poucos escolhidos, porque eu me escolho. Você é que escolhe. É possível toda pessoa, no mundo todo, experimentar a alegria espiritual, mas cada um tem que chegar a ele individualmente. Devemos conhecer a verdade conscientemente. Devemos entrar em nossa própria meditação, quer seja contemplando os mistérios de um jardim ou ilimitado oceano, a grandeza de uma montanha. Devemos encontrar algo que possamos ponderar em nossa meditação, algo que nos levará eventualmente à realização de que está subjacente ao visível e que tudo permeia, criando, animando, mantendo e sustentando. É isso daí. Eu preciso ver o que é. Eu me conecto, qual que é a minha meditação mais fácil, cada pessoa ela tem sua individualidade, eu tenho que ver o que é mais fácil para mim, o que depois eu vou subindo degrau por degrau e vou vendo como é que vou se aperfeiçoando. Tudo isso deve se tornar parte da nossa consciência, aderir ao modelo que foi dado pelo Mestre Jesus, pelo qual moldamos nossas vidas para manter a vida espiritual. Primeiro devemos rezar pelo perdão dos nossos próprios pecados. Não há ninguém nesta terra tão justo que não esteja pecando diariamente contra o Espírito Santo. Toda vez que damos falso testemunho contra um vizinho, manifestamos ódio, medo, ciúme, animosidades, intolerância, preconceitos, estamos pecando tantos outros pecados. Os pecados são apenas as principais ofensas contra a sociedade e indivíduos, mas o pecado é algo que normalmente fazemos sem nem sequer considerar pecado. Nós pecamos, mas nem sabemos que estamos pecando. É necessário que rezemos com frequência e seriedade para sermos perdoados por aqueles pecados, atos e omissões que podem estar nos sujando e nos impedindo de sermos transparentes, aqueles fragmentos da escuridão que vão se acumulando e ocultando a luz. Segundo passo é se envolver nesses momentos de perdão em favor dos ditadores, líderes do mundo, especialmente aqueles que prejudicam o mundo e a nós pessoalmente, como perseguindo, mentindo ou enganando, percebendo que isso apenas é uma crença da mente carnal. Isso é muito desafioso, porque nós rezamos, por exemplo, para Deus destruir aquele presidente que está guerreando, aquele presidente ditador. Nós rezamos para destruir. Na verdade, nós devemos rezar para perdoar. Certifique-se de que estar vivendo em uma atmosfera de amor contínuo e perdão, e se distrai, vamos retornar. Se no caso eu me distrair, vamos retornar rapidamente para o silêncio. Devemos reconhecer instantaneamente as aparências de todos os nomes e a natureza como sendo a mente carnal que aparece como forma. Então, qualquer doença, qualquer limitação, discórdia, é mente carnal.
Essas formas podem aparecer como pessoas, condições ou circunstâncias. A mente carnal, como nós já falamos isso, ela não passa de um demônio, não passa de uma ilusão, não passa de um fake news criado por nós mesmos, ou pelo inconsciente coletivo. Fake news, boa essa. A mente carnal é apenas uma crença universal, que é a mente inconsciente coletiva, em dois poderes, e não é ordenada por Deus, portanto é sem lei e substância, e estes então vencemos o mundo. Quando a gente passa nesse estado de consciência já, nós vencemos o mundo, e o mundo não vai mais nos influenciar pelas suas crenças. Transcender o sonho realmente significa reconhecimento instantâneo de todas as aparências como a mente carnal sem substância, que o sonho é só um sonho, ele não é nada real. A vida é uma experiência verdadeiramente somente quando recompensas. A vida é uma experiência verdadeiramente somente quando rompemos os parênteses da existência humana e provamos o gosto da imortalidade aqui e agora. Ela torna-se prazerosa apenas quando podemos comungar com almas e homens deste mundo. A limitação existe apenas no sonho da vida, não na própria vida. A limitação existe apenas no sonho da vida, não na própria vida. O medo existe apenas no sonho, em dois poderes, e não na onipotência. A doença existe apenas no sonho da mortalidade, não no ser imortal. Quem você é e que eu sou. Então, realmente, a doença ela vem para que nós moramos, tipo, morrer. A doença vem para que eu morra. E quando eu sou imortal, eu não tenho medo mais da doença. Então, a doença existe apenas no sonho da mortalidade, não no ser imortal, que você é e que eu sou. Aqui eu não quero dizer assim que nós não vamos morrer. Nós vamos morrer por este corpo, mas nós vamos saber que nós vamos para outra dimensão, nós vamos subir de nível. O padre Fábio de Mello, ele fala assim que melhor, no caso pior, é você morrer e você morrer pior do que você nasceu. Você tem que morrer melhor do que você nasceu. Então você subiu de nível. É mais ou menos isso. Então, se eu morrer, eu não preciso ter medo da morte. Eu sei que eu sou imortal, mas eu preciso subir o degrau. Eu tenho que evoluir para que valha a pena essa vida. Rompemos as parênteses da vida humana para chegar à eternidade. Nós rompemos os laços da limitação para experimentarmos a infinitude da graça de Deus. Nós quebramos os grilhões da mortalidade para revestirmos-nos de imortalidade. Este foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, se inscreva no canal. Assim a gente pode ver que estamos no caminho certo e vamos gravando novos vídeos, novos conteúdos. E a próxima aula vai ser o capítulo qual que vai ser o próximo capítulo? Número 7. E o capítulo 7 nós vamos falar o poder de tornar-se filho de Deus. Esse eu sempre acreditei. Nós não somos filhos de Adão, nós somos filhos de Deus. Mas nós estamos envoltos na crença adâmica. Então Deus criou o homem e a mulher com sua imagem e semelhança. Então eu tenho que romper o véu da crença adâmica e fazer com que eu torne-se novamente filho de Deus. Que eu volte para casa e que Deus nos dê o anel que ele prometeu no filho pródigo. Então, à medida que eu volto para a casa do Pai, eu coloco o manto sagrado e o anel como filho do rei. Um forte abraço e até o próximo vídeo e que Deus abençoe.